Uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus essa noite. As crianças podem sair para ter a sua aula lá nos fundos. Eu estive pregando em Umuarama final de semana passado e foi um grande manifestar da presença e da graça de Deus naquele local. Nós tínhamos culto lá, temos culto de manhã e à noite. E a igreja de Umuarama é uma igreja que está no meu coração também. Há muitos anos que eu estou lá caminhando com os irmãos. E os cultos foram tão poderosos que a gente não conseguia acabar o culto, nem de manhã e nem à noite, né? Mas graças a Deus, foi tremendo, glória a Deus. Mas também estava com saudade dos irmãos aqui. Sei que o pastor Marcos trouxe uma palavra de Deus para o coração dos irmãos, que foi uma bênção também. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu vou ler do verso 3 até o verso de número 5. Atos capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 5. Diz assim a Sagrada Escritura: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Oremos novamente. Senhor, graças te damos por estar aqui, pela tua palavra maravilhosa que fala ao nosso coração. Pedimos a ação do teu Espírito Santo sobre a igreja esta noite, na reflexão da tua palavra, que possamos, ó Deus, ter posicionamentos a partir da tua palavra, que possamos estabelecer, ó Deus, um caminho para buscar o Senhor cada vez mais, com mais intensidade, com mais sede, com mais afinco na tua presença. Abençoe a todos que nos ouvem, seja aqui presencialmente, seja pela internet, que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados, eu quero fazer hoje algumas afirmações no começo desta reflexão. A primeira afirmação é a de que a vida cristã é uma jornada. Talvez seja por isso que Jesus se definiu como: eu sou o caminho. E caminho fala de jornada, caminho fala de trilha, caminho fala de movimentação, caminho fala de destino, caminho fala de começo, meio e fim, caminho fala de origem e destino. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, disse Jesus. Então a vida cristã, ela tem um ponto de início, depois ela tem um processo ascendente que vai crescendo, e esse processo tem que durar a vida toda em nós. Então a vida cristã possui um princípio, quando eu me encontro com Jesus, quando eu tenho uma experiência com Cristo, quando eu estou entregue nas mãos de Jesus, e a partir daquele início, ela começa um processo ascendente que vai durar a nossa vida toda.
Mas não só isso eu quero afirmar essa noite, eu também ouso dizer que você, assim como eu, seja em qual estágio você estiver da sua vida cristã, você e eu ainda não alcançamos o suficiente. E eu vou dizer de outra forma isso. Você não chegou lá ainda, assim como eu também ainda não cheguei lá. Ou seja, tem muito mais para nós na vida espiritual. E falando nisso, não importa, não faz a mínima diferença quantos anos você já tem de fé nesse assunto. Não importa quanto você já leu da Bíblia. Não importa o seu ministério, o seu cargo na igreja. Não importa quantos dons você tenha do Espírito Santo. Não importa o quanto você já tenha trabalhado na vida de fé. Eu ouso dizer esta noite, ainda não é o suficiente. Você pode ter lido a Bíblia 100 vezes, mas ainda não é o suficiente. Você pode ter 20 anos de crente, mas ainda não é o suficiente. Você não chegou lá ainda. Não recebeu tudo que precisava receber. Não tocou em todas as realidades espirituais que precisava tocar. Não teve todas as experiências com Deus que precisava ter. Existe um banquete muito maior para todos nós. Existe mais. A mensagem dessa noite eu intitulei É Preciso Mais. Porque existe mais. Eu e você não podemos ser acometidos pela doença da acomodação, do comodismo. Não podemos dizer, pronto, já cheguei, não preciso de mais nada, agora vou só aguardar a morte, vamos aí, porque eu já estou no ápice, já experimentei tudo que tinha que experimentar, já vi tudo que tinha que ver, já toquei em todas as realidades espirituais que tinha que tocar, acho que não tem mais nada para mim, deixa os outros agora. Você não pode dizer isso, porque não é verdade. E aqui vem uma pergunta que eu faço essa noite. Por que será que nós temos a tendência de nunca achar o suficiente as coisas materiais? Para a grande maioria das pessoas, o quanto elas têm materialmente nunca é o suficiente. E para a outra esmagadora maioria das pessoas, sempre o mais é sempre bem-vindo. Por exemplo, se alguém te dissesse, você quer R$1.000 de presente? Vou te dar R$1.000 aí, você quer? Para a maioria das pessoas, não importa o quanto você já tenha, não importa o quanto já tenha na sua conta bancária, para a maioria das pessoas, elas iriam aceitar com alegria. Por quê? Porque sempre é bom ter mais no mundo material. Por exemplo, se você já tem uma casa própria e alguém dissesse para você, eu vou te dar mais uma casa, qual de vocês rejeitaria e diria, não, eu não preciso, já tenho uma casa, dá para alguém que não tem ainda? Qual de vocês diria, procure outra pessoa, não preciso de mais uma casa, já tem uma, está bom já? Qual diria isso? Se você já tivesse um carro e alguém chegasse para você e dissesse, olha, eu vou te dar outro carro, qual de vocês rejeitaria? Dizia, não, para quê? Já tem um carro. Procure alguém na igreja, algum lugar, que não tem um carro, que anda a pé, e dê esse carro para essa pessoa. Por que que a gente nunca acha que é o suficiente? Sempre há espaço em nossas vidas para mais do mundo material.
Em geral, nós nunca dizemos, já tenho o bastante, vamos distribuir agora para outros que não têm. Por que a gente nunca faz isso, em geral? Talvez porque os nossos esforços por adquirir sempre mais e mais mostram o quanto nós desejamos as coisas materiais. Quem tem uma casa gostaria de ter duas. Quem tem duas gostaria de ter três. Quem tem um carro, se tiver dois, melhor. Se tiver três, melhor ainda. Se tiver quatro, que ótimo. Vou montar um arsenal de carro para tudo quanto é lado. Se tiver cinco, meu Deus, agora eu vou montar um expositor de carros, chamar as pessoas para ver quantos carros eu tenho. Se tem uma fazenda, diz, uma é pouco, duas é bom, três é melhor, quatro melhor ainda, cinco, meu Deus, posso levar as pessoas para ver quantas fazendas eu tenho. Se tem uma cabeça de gado, é muito pouco. Se tem 100, poderia ter mais. Se tem 1000, puxa, melhor se tivesse 2.000. E se tiver 5.000? Melhor ainda. E 20.000? Ora, que ótimo. E 40.000? Meu Deus, que maravilha. Nunca as pessoas dizem, chega, tá bom, já tenho o suficiente. Mas quando se fala na vida espiritual, eu tenho dificuldades de entender por que na vida espiritual muita gente já está absolutamente satisfeita com aquilo que tem. Por que será que muitas pessoas têm pouco ou talvez nenhum interesse quando se fala da vida cristã? Ou por que, pelo menos, a gente não tem o mesmo interesse que a gente tem quando se fala do mundo material, a gente tem o mesmo interesse no mundo espiritual? Por que quem tem um dom não fala, mas eu gostaria de ter mais? Por que quem teve uma experiência com o Senhor não diz assim, não, mas não é o suficiente, eu quero mais de Deus? Por que quem ora 1 hora por dia não diz, não, mas é muito pouco, eu quero orar mais, eu quero estar mais na presença de Deus? Por que quem leu a Bíblia 20 vezes não diz assim, mas eu queria ler 100 vezes, eu queria ler muito mais? Por que quem vem num culto não diz assim, meu Deus, poderia ter 20 cultos por semana? Amados, eu vejo que na vida cristã há muito mais para nós. E nós não podemos nos estacionar, não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos acomodar com aquilo que já experimentamos, com aquilo que já vemos, com aquilo que já passamos. Eu costumo dizer, eu sou um inconformado com a vida espiritual. Eu já experimentei coisas maravilhosas na vida espiritual. Eu digo, meu Deus, eu não quero só experimentar de novo aquelas coisas. Eu sei que tu tens mais, que tu és maior, que tu és grande, que tu és infinito. Eu quero mais e mais e mais da sua presença. Eu acho que esse deve ser o objetivo de cada um de nós. Quando a gente se alimenta e come uma comida muito gostosa pela primeira vez, pense numa comida saborosa. Eu sei que tem alguns aqui que não jantaram. Mas quando você come aquela comida saborosa, por que acontece conosco assim? A gente come, estaria bom parar no primeiro prato, mas não sei se você é igual eu, aí vem o segundo prato. Daqui a pouco é perigo vir até o terceiro prato e a gente come até passar mal. Por quê? Mas não é o suficiente comer um prato, mas está tão gostosa que a gente quer mais e mais e mais. Será que nós realmente experimentamos alguma coisa de Deus? Eu me lembro que nesse retiro que nós fizemos na cidade de Campo Mourão, onde eles deram o título Retiro Avivamento, o poder de Deus, quando desceu em nosso meio, era tão palpável, tão magnífico, tão gostoso, tão prazeroso,
que se alguém falasse assim, você quer passar o resto da sua vida neste lugar, aqui, onde você está, não pergunte 2 vezes. Eu não queria sair mais de lá. Porque a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é maravilhoso. O texto que nós lemos hoje fala da orientação de Jesus aos seus discípulos sobre o revestimento com o Espírito Santo que eles precisavam. Vocês não se cansem da minha mensagem, porque ultimamente eu não consigo pregar outra coisa que não seja a obra do Espírito Santo a partir da obra da cruz de Cristo sobre a nossa vida. Eu até penso que o Espírito Santo muitas vezes é negligenciado nas nossas pregações. A gente prega muito sobre Jesus e isso é maravilhoso. Mas eu não posso esquecer que a Trindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. E que quando Jesus subiu, ele disse, eu vou enviar para vocês o outro Consolador para que fique com vocês. E a tarefa do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Então, quando eu falo da obra do Espírito Santo, eu estou buscando glorificar a Cristo, porque o Espírito Santo não vem para glorificar a mim. O Espírito Santo não vem para exaltar a minha pessoa. O Espírito Santo não vem para exaltar a igreja Reviver. O Espírito Santo não vem para exaltar homem algum. O Espírito Santo vem para exaltar a Jesus. Então, quando falamos pelo Espírito e do Espírito, estamos exaltando a obra de Cristo Jesus na cruz. Porque se Cristo não morresse e não ressuscitasse, o Espírito Santo não desceria para estar conosco. Porque Cristo precisou morrer, pagar o nosso preço na cruz, ressuscitar, passar 40 dias com os discípulos aqui, mostrando e dando provas de sua ressurreição. E finalmente ele diz, é preciso eu ir, e é bom que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então eu preciso ir para que ele venha. E ele foi para que o Espírito viesse. E foi assim. É interessante que Jesus tinha vivido com eles, ensinado, trabalhado com eles, 3 anos a 3 anos e meio, mais ou menos. Imagine você, 3 anos a 3 anos e meio ouvindo Jesus falar, aprendendo os ensinamentos de Jesus, dormindo, acordando, ouvindo Jesus falar o tempo todo. É mais do que qualquer seminário no mundo poderia oferecer em 10, 20 ou 30 ou 100 anos de ensino. Porque estar pessoalmente com Jesus. Imagina que privilégio, eles estavam pessoalmente com Jesus. As perguntas poderiam ser feitas cara a cara para Jesus. Poderiam ser resolvidas todas as dúvidas que eles tivessem a respeito do céu, da vida, da morte, do inferno, de qualquer outra coisa. Jesus estava com eles, o mestre estava com eles. Eles andaram 3 anos a 3 anos e meio com Jesus. E aí, finalmente, Jesus diz para eles, não basta. Ainda tem mais. Mas eu penso, mas Senhor, depois de um seminário intensivo de 3 anos e meio junto com o Senhor, já estou preparado, não preciso de mais nada. Jesus disse, não façam nada. Vão para Jerusalém, não saiam já evangelizando, não saiam já fazendo a obra, não esperem, ainda tem mais. Fiquem em Jerusalém, e eu poderia, se eu tivesse lá, mas como? Mais do que tem mais. Fiquem em Jerusalém, e esperem até serem revestidos de poder. Faltava o revestimento do poder. Então, eu gostaria de falar hoje sobre algumas coisas que simplesmente não se podem dar como finalizadas na nossa caminhada de fé. Primeiro, eu diria que não basta, e preste atenção nisso, é muito importante essa mensagem para todos nós. Não basta ter o ensinamento, é preciso viver a experiência. Essa é a primeira observação que eu quero fazer essa noite. Ou seja, você pode conhecer a Bíblia, e isto é muito importante, mas não basta. Se a Bíblia não fizer parte da sua vida de experiência cristã, não vale. Não basta só conhecer, o diabo conhece a Bíblia. Não basta só conhecer.
É preciso experimentar na vida aquilo que você conhece. Muita gente vive de doutrinas. O que é doutrina? A gente antigamente falava, essa igreja não tem doutrina. E quando falava não tem doutrina, a gente estava se referindo a uma igreja que não fala que não pode cortar o cabelo, que a mulher tem que deixar o cabelo comprido, que não pode usar calça comprida, que não pode usar joia. Um monte de regras que nós criamos na história e que não tem base nenhuma bíblica. A gente chamava isso de doutrina. Isso não é doutrina, isso são usos e costumes. Que um tempo teve lá a sua validade, mas estava relacionado à época em que se vivia. Doutrina é uma palavra que significa ensinamento. Muita gente vive de doutrina. A doutrina é importante, com certeza. Mas se não houver a ação do poder do Espírito Santo, nós criamos uma ortodoxia morta. Criamos uma religião que ensina tudo certinho, mas que não tem vida. Quando uma igreja se preocupa com a doutrina, com o ensino correto, isto está muito bom, interessante. Mas quando ela fica só nisso, vai se tornar uma religião morta. Dizem que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nós talvez tenhamos caído no extremo. Porque, de alguma forma, nós vemos tanta coisa errada sendo ensinada na internet, pelas igrejas por aí. Tem lugar que ensina a verdade, é verdade. Não somos só nós que ensinamos a verdade, não. Tem lugares bons que ensinam a verdade também. Mas tem tanta coisa ruim, que a gente falou, não, o que a gente precisa é ensinar a verdade. Amém? Nós precisamos ensinar a verdade. Mas se a gente só ensinar a verdade e o poder do Espírito Santo não estiver no nosso meio, a gente se torna uma religião certinha, mas sem vida. Não basta conhecer, é preciso viver a experiência da palavra pelo poder do Espírito na vida. Não basta você conhecer a Bíblia precisa se manifestar em experiência na sua vida pessoal. Por isso Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele diz, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito Santo. Então não é só o conhecimento, é a vida da palavra que nós também precisamos. Não precisamos só conhecer os textos da Bíblia, nós precisamos é ter a experiência pessoal com esses textos. Além disso, eu diria que não basta, preste atenção, não basta saber quem o Senhor é. É preciso ter o Senhor habitando em nós. Não basta saber quem é Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. Você pode conhecer, ouvir falar de Jesus, mas se Jesus não habitar em você, não vai adiantar. Muita gente conhece a história de Jesus. Muita gente foi catequizado, foi ensinado na igreja, sabe os passos de Jesus. Mas a pergunta é, Cristo habita realmente nesta pessoa? Não basta saber dele, é preciso viver com ele. Muitos chegam até a dizer que tem Jesus como Salvador, mas talvez nunca o tiveram como Senhor. Se Jesus não for o nosso Senhor, nunca terá sido o nosso Salvador. Porque entre Salvador e Senhor são duas faces da mesma moeda. Se Jesus é teu Salvador, ele é teu Senhor. E se Jesus é teu Senhor, ele é teu Salvador. Saber quem o Senhor é, com certeza é importante, mas não basta.
Em João capítulo 3, verso 2, nós vemos Nicodemos chegar a Jesus e dizer: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Veja bem, Nicodemos tinha um correto conceito a respeito de quem Jesus era. Ele conhecia Jesus, sabia quem Jesus era. Mas não era o suficiente, porque Jesus lhe respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não bastava Nicodemos, como mestre em Israel, saber quem Jesus era. Ele precisava ter uma experiência com esse Cristo a ponto de nascer outra vez. Tinha que haver uma vida de relacionamento profundo com Jesus. Saber quem Jesus é uma coisa. Ter Jesus na vida é outra coisa. Não basta saber, eu preciso ter. Mais do que isso, eu diria aos irmãos que não basta ver os milagres acontecendo. O milagre precisa acontecer em mim. Nós estamos numa escassez tão grande que a gente nunca, em geral, vê milagre. E quando vê milagre, é pela televisão que a gente fica com os dois pés atrás, porque o que mais tem é milagre falsificado, é artista pago para ir lá na frente e testemunhar numa igreja e falar que era isso, que era aquilo, que era outro, e vem e leva lá um raio-x, não sei do que, e leva lá um exame médico, não sei do que ninguém vê nada, que passa uma câmera rapidinho por cima, e diz: eu fui curado, eu fui isso, eu fui... O que mais tem são esses milagres falsos. E porque tem um monte de milagre falso, quando a gente vê um milagre verdadeiro, quando a gente vê alguém ser curado, quando a gente vê alguém ser transformado por Jesus, se converter realmente, quando a gente vê um milagre, a gente fica tão contente, e isso já nos basta. E eu diria: não basta. Já é difícil ver um milagre. Mas não basta você só ver o milagre, você precisa experimentar o milagre na sua vida. Ou seja, Cristo tem que agir em você, tocar na sua vida. Havia um paralítico junto ao tanque de Betesda, e essa história está relatada em João capítulo 5. E diz o texto que de tempo em tempo um anjo agitava a água, e o primeiro que entrasse na água era curado de qualquer enfermidade. E ele ficava ali. Mas veja bem, esse homem tinha um problema muito grande. Porque para ser curado, alguém precisava entrar dentro do tanque, e era o primeiro que entrasse dentro do tanque quando o anjo agitasse as águas. Mas ele era paralítico. Então, de repente, tinha alguém ali com uma mão mirrada, mas que podia correr na frente. Tinha alguém ali, de repente, com um problema de pele, com algum tipo de câncer, alguma coisa, mas que movimentava bem as pernas. Então, quando o anjo mexia a água, a pessoa corria na frente dele e entrava e pronto, era curado. E ele ficava ali. Eu fico imaginando quanto tempo esse homem ficou ali, e ele olhava todo mundo receber o milagre, mas ele mesmo nunca recebia. Talvez ele até louvava a Deus: olha que maravilha, aconteceu na vida dos outros, mas ele não teve a experiência dele. O que eu estou querendo dizer aqui é que eu e você não podemos viver a nossa vida espiritual da experiência dos outros. É maravilhoso a experiência dos outros, devemos adorar a Deus pelas experiências dos irmãos, devemos se alegrar com as experiências dos irmãos, devemos chorar com as experiências dos irmãos, se emocionar com as experiências dos irmãos, mas isso não basta. Nós, cada um de nós, precisamos ter a nossa experiência com o Senhor Jesus. Aquele homem ficou 38 anos paralítico. Ele enxergava o milagre dos outros, mas nada acontecia com ele, até que ele se encontrou com Jesus. E quando Jesus o encontrou, então
aquilo que era externo a ele, aquilo que ele via, mas não tocava, aquilo que ele presenciava, mas não participava, começou a acontecer na própria vida dele. Jesus diz: levanta, toma o teu leito e vai embora. E o homem então agora já não era mais um espectador da presença e dos milagres da divindade, ele era um participante da mesa das bênçãos de Deus, e é quando ele recebe a cura e ele sai andando. Glória a Deus, aleluia. Não basta você olhar o poder de Deus atuando nas pessoas e saber que bênção, culto de avivamento, culto que fizemos, o retiro, a coisa tem que acontecer com você também. Às vezes a gente se contenta em ver Deus agindo, e isso é maravilhoso, mas Deus também deve transformar e agir na nossa vida. Não basta eu olhar Deus agindo na vida da minha esposa, Ele tem que agir na minha própria vida. Não basta eu contemplar Deus agindo na vida do meu marido, eu não vivo da experiência da minha esposa, como você não vive da experiência da sua esposa. Ela pode te ajudar, ela pode te alimentar, mas não te dá a vida. A experiência do outro não te dá a vida. Como a realidade da vida espiritual do outro não traz para você a vida, como a salvação do outro não garante a sua salvação. Você pode se alegrar com a experiência da sua esposa, do teu marido, mas você precisa ter a sua própria experiência. Além disso, eu diria aos irmãos que não basta conhecer a história da igreja e dos avivamentos na história. É preciso ser parte da história que Deus está construindo. Atos é o livro da história da igreja, sendo escrita por homens cheios do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos alegramos ao estudar, ao ler a história dos avivamentos. E eu estou particularmente encantado, me deleitando na história dos avivamentos, vendo o avivamento de John Wesley na Inglaterra, George Whitefield, de Charles Finney, de outros que passaram pela história e produziram grandes avivamentos, onde Deus usou eles para trazer o avivamento. Estou impressionado, mas eu quero dizer aos irmãos que o nosso desafio não é viver simplesmente da história, do que Deus fez na história, nos avivamentos da história, mas nós precisamos nos tornar um instrumento hoje para que Deus possa nos utilizar hoje, porque o mesmo Deus que utilizou Martinho Lutero é o Deus que nos utiliza hoje. O mesmo Deus que atuou nos homens do passado é o mesmo Deus que atua na minha e na sua vida. Deus não mudou. Não basta, eu não quero viver de um saudosismo apenas. Não quero viver da história passada. Olha como foi bom quando eu me converti, como foi bom naquela época. O poder de Deus atuava em meio à igreja. A gente vivia um avivamento, orava nas vigílias, e agora não, agora é tudo só história, só história. Nós não podemos viver da história passada, nós precisamos, em nome de Jesus, construir a história pelo poder do Espírito Santo. Não basta olhar e dizer como foi bom na época de Charles Finney. Não basta dizer isso, precisa ser bom na nossa época. Nós precisamos experimentar o poder de Deus. Às vezes a gente acaba se consolando, dizendo, não, mas é assim mesmo, agora a igreja está nessa frieza mesmo, a gente vive em tempos difíceis, a gente vive em tempos de problemas, de lutas. Olha, meus irmãos, a igreja enfrentou guerras mundiais, a igreja enfrentou morte, a igreja enfrentou pestes, e mesmo assim o poder do Espírito Santo estava atuando em meio à igreja. Nós não podemos nos confortar com frases do tipo, nós vivemos uma época de frieza mesmo. É verdade, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos se esfriarão, mas você não precisa ser esses muitos.
Você não precisa se esfriar. Você não precisa viver uma vida gelada diante de Deus. Não basta saber da história, eu preciso viver a história. Ainda quero desafiar a igreja e dizer que não basta saber sobre o Espírito Santo. Eu estou ministrando sobre o Espírito Santo, mas eu quero dizer aos irmãos, não basta saber sobre o Espírito Santo. Nós não podemos apagar o Espírito Santo em nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, nós lemos, não apaguem o Espírito. Eu tenho falado muito sobre o Espírito Santo nesses dias. E meu coração queima como um altar em brasas ao falar sobre o Espírito Santo. Mas o meu desejo é que todos nós possamos viver como um altar em chamas na presença de Deus. O Espírito Santo não pode ser apagado entre nós. Infelizmente, nós temos este poder e às vezes utilizamos este poder de apagar o Espírito Santo. Como? Com a frieza do nosso coração, com a mundanidade, com o pecado. Nós vamos apagando o Espírito Santo. Com a vaidade, com o orgulho. Aliás, o que hoje as pessoas mais estão falando é em orgulho. Mas Deus é contra o orgulho, porque o orgulho é do diabo. Deus é a favor da humildade e não do orgulho. Por isso, não importa o que a sociedade está celebrando como orgulho, nós celebramos a humildade de Cristo Jesus e a vitória de Cristo Jesus na cruz. Aleluia. Precisamos é da humildade, não do orgulho. Precisamos é da paz, não da guerra. Precisamos é da alegria do Espírito, não da depressão. Precisamos é do poder do Espírito, não da frieza espiritual. Nós não podemos apagar o Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo é sensível. Quando eu tomo a frente das coisas, o Espírito Santo se retira. Mas quando eu coloco Cristo à frente, o Espírito Santo chega. Quando eu busco louvor, para mim o Espírito Santo sai fora. Mas quando eu começo a adorar a Cristo, o Espírito Santo aparece. Porque o Espírito Santo vem para glorificar o nome de Jesus. Quando eu quero as coisas para mim, o Espírito Santo não está nessa. Mas quando eu abro mão das coisas e entrego tudo ao Senhor, o Espírito Santo chega. Eu não posso apagar o Espírito Santo. A igreja não pode ser um grupo que se reúne para apenas cantar músicas decoradas, ouvir palavras bem estruturadas, mas não participar do poder do Espírito Santo. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos. Aí vem dias difíceis e dolorosos sobre a terra, que só vão ficar de pé aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas e com as botijas transbordando de azeite, que é uma representação do Espírito Santo. Só vai conseguir suportar as lutas e tribulações que vêm sobre este mundo aqueles que estiverem repletos do poder, da unção e da graça do Espírito Santo. Nós precisamos clamar como igreja pelo poder do Espírito Santo sobre nós, para que a unção do Espírito Santo nos invada, porque só assim nós vamos conseguir suportar as lutas, as tribulações deste mundo. Eu vejo isso pelos olhos da fé profética, de que haverá muitos tempos difíceis pela frente. Tempos onde as pessoas não serão permitidas falar da verdade do Evangelho, mas aqueles cheios do poder de Deus vão continuar falando e ninguém poderá deter quem é cheio do poder do Espírito Santo. Ninguém poderá derrubar aquele que está cheio do poder de Deus. Nós não precisamos de outra coisa, irmãos. Nós precisamos é do poder do Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo não pode ser apagado entre nós. Não pode. Não pode. Eu não me conformo. Não pode. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. E Deus já me deu o título de uma outra mensagem. E a Carla disse, vamos sentar para conversar. Eu disse, não veio ainda, só veio o título. O título já veio, agora estou orando para Deus me dar o conteúdo.
O título veio na viagem. E o título é Por que não somos cheios do Espírito Santo? O conteúdo virá em nome de Jesus. Não me pergunte, porque ainda não sei. Vou descobrir. Por quê? Por que não somos cheios do Espírito Santo em geral? Não estou falando que os irmãos não são cheios do Espírito Santo. Estou falando no geral, por que não somos cheios do Espírito Santo? Não podemos viver, irmãos, de teorias. Nós precisamos de experiências práticas e reais da palavra. Não basta saber que Jesus salva. Eu tenho que ser salvo, lavado, purificado e santificado por Jesus. Saber que Jesus salva, até um ateu pode saber. Mas eu preciso experimentar a salvação. Não basta saber que o céu existe. Saber que o céu existe, qualquer um que foi criado em escola dominical, que já passou por igreja evangélica, deveria saber que o céu existe. Não basta saber que o céu existe. Eu preciso já estar sentado, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, não basta saber que aconteceu a ressurreição. Eu preciso já estar ressuscitado com Cristo. A ressurreição é algo que eu experimento na minha vida, aqui, enquanto estou neste mundo. Haverá uma ressurreição corporal quando Cristo vier buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e arrebatados para estar com o Senhor nos ares. Isso é uma ressurreição que ainda não aconteceu, corporal, física, mas já há uma vida da ressurreição dentro do coração daquele que se encontrou com Jesus. Antes de Cristo eu estava morto em meus pecados, mas agora, quando Cristo entrou na minha vida, eu morri para o pecado e ressuscitei para a eternidade. Já estamos vivos. Já experimentamos a ressurreição. E não só experimentamos a ressurreição, como espiritualmente já experimentamos a ascensão aos céus. Porque Paulo diz, nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Não é que um dia eu vou, eu já estou. Não é só pela fé, é pelo mundo espiritual. O mundo espiritual não está circunscrito a nosso momento de hora e tempos e momentos e espaço físico. O mundo espiritual vai além, ele extrapola isso. E no mundo espiritual, a igreja já está sentada com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, a gente já desfruta do céu. É por isso que de repente você está andando na rua e vem uma alegria no coração que parece que tudo se transforma de repente, os carros se transformam em anjos, e o sol se transforma em bênçãos, e a lua se transforma na maravilha de Deus, e parece que você está no céu. Mas é por quê? Porque você já está assentado nas regiões celestiais, e de vez em quando parece que caem umas gotas dessa região celestial na região terrena, e isso te enche de uma alegria, e você não sabe de onde que vem, mas é porque você já não está mais aqui, você está sentado com Cristo lá, enquanto o seu corpo está aqui. Mas um dia o corpo sairá desta terra e finalmente nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Não basta saber, é preciso experimentar. Vocês já vivem no céu? O pastor começou a pregar heresia agora. Vocês já vivem no céu? Espiritualmente nós já estamos. Paulo diz, estamos. Ele não diz estaremos. Ele diz, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque com Cristo o céu desce para a terra e a terra sobe para o céu. As noções e limites de espaço e tempo são extrapoladas. Então a mensagem de hoje, irmãos, para terminarmos aqui, é a de que nós precisamos estar sedentos, buscando, vivenciando a vida cristã intensamente hoje. Não basta viver apenas de teorias, nós precisamos experimentar.
Mas para experimentar, você precisa ter sede, porque não vai beber água quem não estiver com sede. Isaías 44:3, Deus diz: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os teus descendentes. Para que o espírito seja derramado, você precisa estar sedento. Eu não estou falando do derramamento do espírito que aconteceu em Atos Apóstolos, que esteve sobre a terra, mas na experiência pessoal. Precisa haver a ação do Espírito Santo. E ele só vem quando a terra está sedenta e seca, está buscando. Se eu e você estivermos de boa já, sabe, não precisamos, não, a gente já está bom assim, está tudo legal desse jeito. Se não estiver sede, não receberemos. O Espírito Santo não virá para atuar na igreja se não tivermos sede. O avivamento não acontecerá se nós não desejarmos. Precisamos ter sede e precisamos ser inconformados. Inconformados. Se aceitarmos assim a vida desse jeito, então é assim que morreremos. Mas se estivermos inconformados com a nossa situação espiritual e começarmos a clamar e a buscar a Deus, porque não é só estar inconformado, mas é partir para a ação. É a busca, é a oração, é o clamor a Deus. Irmãos oraram anos por um avivamento e o avivamento veio. Precisamos orar, buscar, nos entregar, nos arrepender, nos santificar, porque é preciso mais na vida cristã. Não pode acomodar-se, é preciso mais, existe mais, Deus tem mais para a igreja. Deus tem mais para cada um de vocês. Deus tem mais para a minha vida. E eu não estou falando aqui de questões materiais. Eu estou falando aqui de vida espiritual. Porque as questões materiais são as mais pueris que existem. Elas passam como vento, que hoje está aqui e amanhã já se foi. Mas as coisas espirituais são eternas. É preciso mais. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Enquanto os irmãos sobem aqui para tocar e cantar, eu quero convidar você para orar ao Senhor. Assim como você está, curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu não sei em que estágio você está da vida espiritual, mas a mensagem desta noite é: não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu não estou perguntando se você é pastor, presbítero, diácono, se você canta, toca, prega, ensina, se você já leu tantas vezes a Bíblia. Eu digo, não é o suficiente. Não é o suficiente. Ouça essa mensagem. Ouça essa mensagem, guarde ela no seu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma dúvida de que Deus está falando com a gente nesta palavra. Não é o suficiente. Não pense que é, porque não é. Busque mais. Se entregue mais. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas quem é santo, santifique-se ainda. Quem tem, ser-lhe-á dado. Você tem? Então mais lhe será dado, se você buscar. Agora quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você tem vontade, mais lhe será dado. Se você tem a graça de Deus, mais lhe será dado. Se você não tem, não se interessa em ter, até o que tem lhe será tirado. Fecha os teus olhos, Senhor Jesus. Estamos aqui essa noite e só há um sentimento no nosso coração. Não há o suficiente, não temos o suficiente. Há o suficiente em Ti, mas não na nossa experiência pessoal. Por isso, Senhor, nós queremos mais e mais e mais. Não há conformismo,
não estamos conformados. Ó Deus, nos leva a pessoas que não estão conformadas. Eu não quero viver com pessoas conformadas. Eu não quero viver com pessoas frias, geladas, que estão distantes do Senhor e que não querem nada com o Senhor. Aonde não houver compromisso, não houver desejo e vontade, não me leve ali. Me leve para quem tem vontade, quem tem sede, quem tem desejo, quem quer mais. Senhor, derrama do poder do Teu Espírito sobre a igreja, para que possamos experimentar cada vez mais dos banquetes celestiais, da vida celestial. A vida celestial precisa estar em nós, na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Não basta, Senhor, sabermos, nós temos que experimentar isso. Não basta, Senhor, termos o conhecimento do que o Senhor já fez na história. Faça de novo, Senhor, na nossa vida. Faz de novo aquilo que o Senhor fez lá com Charles Finney nos Estados Unidos. Faça de novo na nossa vida aquilo que o Senhor fez com John Wesley na Inglaterra, com George Whitefield na Inglaterra. Faça de novo em nossa vida. Nós clamamos, Senhor, aquilo que o Senhor já fez na história. Faça de novo, faz de novo. Deus, não nos deixa viver um sepulcro, não nos deixa viver de ossos secos, esturricados, vazios, sem vida. Junta, Senhor, nervos, ligações, carne, pele. Junta, Senhor, o sopro do Espírito, para que possamos viver. Age no coração da Tua igreja. Desperta Teu povo para a verdade espiritual. Desperta Teu povo para a visão espiritual. Desperta a Tua igreja para o mundo espiritual. Age no meio do Teu povo. Arranca todo espírito de frieza, todo conformismo, todo afastamento de Deus. Tira, Senhor, do nosso meio. Haja pelo poder do Teu Espírito. Tira todo o pecado. Tira, Senhor, toda a frieza e mornidão espiritual, e enche-nos do poder do Espírito Santo. Clamamos ao Senhor esta noite. Enche-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Renova a nossa vida, assim como o fogo desceu do altar, desceu dos céus e consumiu o altar nos dias de Elias. Consome a nossa vida pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim como o fogo queimava naquela sarça nos dias de Moisés e não a consumia, queima o nosso coração e a nossa vida. Faz de nós, ó Deus, chamas ardentes no mundo gélido, frio e perdido. Faz de nós, Senhor, arautos da justiça no mundo perdido, sem justiça e sem amor. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros baluartes do céu, aonde estivermos, que o poder do Teu Espírito nos alcance. Aonde estivermos, que a graça do Senhor seja derramada. Aonde formos, que o poder e o calor do Teu Espírito Santo possa aquecer os corações. Faz de nós homens e mulheres sedentos pelo Senhor. Derrama água sobre a terra seca e rios sobre o sedento, em nome de Jesus.